Bom, pessoal, eu vou ficar um pouco na frente aqui porque não tem outro espaço. Mas eu quero falar para vocês aí hoje sobre diagnóstico de falha no sistema de arrefecimento, principalmente em veículos pesados, não que não sirva para veículos leves. Partindo do pressuposto que veículos pesados são caminhões e ônibus. É que eu com o professor Ernesto a gente tem uma divergência. Para mim, caminhão é veículo leve. Né, Ernestão? Mas é o seguinte, pessoal. Vamos falar aqui o que interessa. O nosso problema, diagnóstico de falha no sistema de arrefecimento. Falei no vídeo anterior que o pessoal vai lá, bota a mão na mangueira de cima, tá fria, bota a mão na mangueira de baixo, tá quente, então é termostática. Funciona. Muito bem, ótimo. Mas nós temos um outro tipo de diagnóstico. O veículo está trabalhando normalzinho, começou a aquecer, foi indo, fechou a termostática para o motor e vai abrir para o radiador. Olha lá, legal, começou a funcionar, ótimo, muito bom. Então o que está acontecendo aqui? O motorista vai chegar lá com um ônibus, um caminhão, um veículo, pode ser um carro. Temperatura está subindo, o motor está superaquecendo. Normalmente, pessoal, o pessoal vai direto na termostática. Ah, é termostática, troca. Não era. Bomba d'água, troca. Não era. Tira o radiador e manda fazer uma limpeza. Não era. Ou era. O que era? O diagnóstico tem que ser uma coisa inteligente. Você tem que saber pensar na hora de fazer um diagnóstico. Até para você poder dar um orçamento. Até para você poder cobrar o serviço ou dizer quanto vai ser. Existem ferramentas para se fazer diagnósticos. Existem metodologias para fazer diagnóstico. Então, por exemplo, se a temperatura do motor está subindo, está indo lá para o vermelho, eu posso ter um problema de superaquecimento ou posso ter um problema de não arrefecimento. Vamos separar. Se o sistema de arrefecimento estiver com um problema, o motor vai para o vermelho. Pode ser termostática, pode ser radiador, pode ser mangueiras, pode ser bomba d'água, pode ser o eletroventilador, é o sistema de arrefecimento. Mas eu também posso ter o sistema indo para o vermelho e o sistema de arrefecimento estar bom. É o motor que está superaquecendo. O motor está gerando uma temperatura maior do que aquela que o sistema de arrefecimento pode lhe dar. Então nós temos dois momentos. Um deles é, o motor está superaquecendo ou o motor não está arrefecendo? É um conceito, gente. É difícil entender isso, eu tive muita briga por causa desse conceito, mas vamos entender o seguinte. Se esse motor foi projetado para trabalhar de 85 até 102 graus, a válvula vai abrir, ele vai passar o líquido por aqui, vai chegar nos 102 graus e vai retornar. Acontece que a diferença térmica, a troca térmica da parte de cima para a parte de baixo, ela é normalmente de 10 mais ou menos 2, ou seja, de 8 a 12 graus. 10 mais 2, 12. 10 menos 2, 8. Então, se você medir em cima e medir embaixo e tiver dentro desse 10 mais ou menos 2, significa que o sistema de arrefecimento está funcionando. Então aqui vamos fazer conta redonda, vamos facilitar aqui. Aqui você tem 90 graus, aqui você tem 80, tá bom. Aqui você tem 100, aqui você tem 90, tá bom. Aqui você tem 110, e aqui você tem 100, tá bom. Vamos supor que chegasse a 120 e aqui a 110, tá bom. Mas está a 120? Tá, mas o sistema de arrefecimento está fazendo o trabalho dele, ele está trocando calor. Você tem a diferença. É porque em algum momento do motor aqui está gerando uma temperatura mais alta. Isso é muito comum agora nos motores diesel com injeção eletrônica Common Rail, que é o que eu venho falando para vocês. Eu abri esse parênteses no meio do Common Rail para a gente conversar um pouquinho aqui sobre o sistema de arrefecimento diagnóstico de falhas. Estou falando aqui, oficina, dia a dia. Lá, luzinha da temperatura acesa, a luz da injeção está acesa. O sistema de injeção Common Rail, como eu falei para vocês, lá no sensor de temperatura, sensor de rotação, ele consegue ler a rotação do motor. Olha lá, Common Rail, aula número 10. Acabei de postar, inclusive. Ele está rodando esse motor e o sensor de rotação está sentindo. Se um dos cilindros aqui tiver com baixo rendimento, o sistema começa a compensar.
E você pode ter um cilindro que está com uma válvula de exaustão, por exemplo, com problema, uma válvula de admissão com problema, a compressão caiu muito nesse cilindro, ele começa a pôr mais combustível, mais combustível, mais combustível para compensar isso. E o motor vai funcionar redondo. Porém, esse pistão vai estar com uma temperatura muito mais alta, acima do padrão. Vai gerar um superaquecimento no motor, vai aquecer, 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 a ponto do sistema aqui não vencer. Ele está trocando calor, mas a causa está aqui. Então, se você mediu aqui em cima e mediu aqui embaixo, e a diferença está de 10 mais ou menos 2, e isso você não pode fazer uma medida só, tem que medir, anda com o veículo, para, mede de novo, pega uma subida, mede, pega uma descida, tem que fazer diversas medidas, e aí o que o mecânico não gosta de fazer, vai pegar um caderninho, vai anotar, tem que medir sempre no mesmo ponto, porque de repente eu meço aqui, meço aqui, meço aqui, meço lá, não. Eu vou marcar um ponto, de preferência colo uma fitinha ali, e meço sempre a mesma distância, o mesmo padrão, isso é um método científico já. Meço em cima, meço embaixo, meço em cima, meço embaixo, diversas vezes. E vou entendendo o que está acontecendo. Ah, está subindo igual, está subindo 10 graus, 12 graus, está subindo igual. Então meu problema está no motor, não adianta ficar tirando válvula termostática, radiador, bomba d'água, eletroventilador, não adianta, é perda de tempo. Para quem é meu aluno, para quem já teve aula comigo, sabe que eu sou vadio, sempre falo isso, eu sou vadio. Sou preguiçoso. Eu não vou tirar um radiador que está bom. Eu prefiro, então, verificar um cabeçote que está ruim. O que vai acontecer, pessoal? Vocês vão desmontar todo o sistema de arrefecimento, não acha nada, aí vão começar a desmontar o motor do cliente. Quem paga essa conta? O cliente não vai querer pagar. Então a gente tem que começar a acertar no diagnóstico. Eu medi em cima, medi embaixo é a minha referência. Tá, e se eu medir em cima e medir embaixo, a diferença for muito grande? Medir em cima deu 100, medir embaixo deu 80. Deu 20 graus de diferença. Significa que o líquido está passando muito devagar pelo sistema. Está dando tempo de trocar bastante calor aqui, mas também está dando tempo de adquirir bastante calor aqui. Então ele vai subir a temperatura, mas vai subir com 20 graus de diferença. Esses 20 graus de diferença aqui é porque o líquido está passando muito devagar. Aí eu posso ter uma bomba d'água que está cavitando. Se for com correia, eu posso ter uma correia que está patinando. Se for do sistema hidrostático, no caso dos ônibus Volvo lá, que é um ventilador hidráulico, a pressão do hidráulico pode estar baixa, a vazão da bomba pode estar baixa. O eletroventilador não vai entrar nessa equação. Se for com o eletroventilador, não vai entrar nessa equação. Eu posso estar com a termostática que está presa, não está 100% aberta. Então eu tenho uma diferença muito grande. E se eu tiver uma diferença muito pequena, de cima para baixo? Aqui deu 100 e aqui deu 98. Diferença muito pequena. Significa que o vento que está passando por aqui é muito pouco. Ou o radiador está sujo, sujo de óleo, fuligem, fumaça. Normalmente o radiador do motor está atrás do cooler do motor. Lá aquele que controla a pressão de turbo. Desculpe, a massa de ar. Então você pode ter sujeira, talvez tenha que tirar um para limpar o outro. Está passando pouco ar. Ou o eletroventilador aqui não está acionando a segunda, terceira velocidade. Ou a embreagem viscosa já está vencida, não está rendendo muito bem. Então, pessoal, o diagnóstico é medir em cima e medir embaixo. Se subiu tudo, no motor. O outro diagnóstico, vamos ver depois como é que eu vejo isso. A diferença é muito grande, tá? Tá o líquido passando devagar. A vazão está baixa. Vamos buscar nessa linha de raciocínio. A diferença é muito pequena, a vazão de ar aqui não é suficiente. Então vamos começar a pensar. Essa aí é a primeira parte do diagnóstico de sistema de arrefecimento. A gente vai falar um pouquinho mais aí para frente. Tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção. Qualquer coisa, vocês sabem onde me procurar, sabem onde me achar. Obrigadão.